Salve galera, tudo bom? Tô trazendo aqui mais um vídeo referente a esse livro aqui. Eu escolhi uma parte para poder falar sobre, entendeu? Fazer uma leitura e tal. E é isso. Bora pro vídeo. Então, gente, a parte que eu escolhi ler, falar sobre, é sobre o Will, o sábio, e o Mike, o empático. Vou lendo aqui e mostrando o que tem de interessante aqui no livro e tal, entendeu? Bora lá. A relação repleta de significado entre o Will e o Mike. Outro relacionamento negligenciado, mas significativo na segunda temporada. E esse livro tem relação à série, né, e tal, então vai ter coisas aqui relacionado à temporada e tal. E também vai trazer algumas cenas também, né, dos próprios episódios e tal. Então é isso. Continuando. É entre Will e Mike. Will já era percebido como diferente no início da primeira temporada. Em grande parte nós descobrimos por causa da percepção de que ele era gay. Mas na segunda temporada sua diferença é amplificada, porque para a maioria dos seus colegas ele voltou dos mortos, ou seja, do mundo invertido. Quando ele volta para a escola, ele se sente ainda mais estranho do que antes. As pessoas olham para ele enquanto ele caminhava pelo corredor. Bilhetinhos cruéis são deixados em seu armário. Ele é chamado de zumbizinho e de aberração, muito parecido com Ian White. Ele é visto como um pária, um leproso. Além disso, aprendemos no início da segunda temporada que o Will está tendo episódios psicossomáticos frequentes nos quais ele vê e sente coisas que os outros não veem. Ele está sendo tratado no Laboratório Nacional de Hawkins. Mas durante a maior parte da temporada, os médicos não têm certeza de como diagnosticar ou curar o que está vivenciando. Conforme a temporada se desenrola, seus episódios se tornam mais frequentes e vividos. Não só ele de repente se encontra sozinho e aterrorizado no mundo invertido. Ele também tem visões de um monstro da sombra, ou seja, o devorador de mentes. Aquele bicho que parece meio aranha, gigante, entendeu? Que aparece na série. Invasivo. O Will tem episódios psicomáticos frequentes e se trata no laboratório de Hawkins. Mas os médicos não têm certeza do que está acontecendo. Ele diz ao Dr. Owens que esse monstro da sombra o faz sentir congelado de medo, paralisado, né? Que sua presença é esmagadora. Para lidar com sua ansiedade, Will se volta para a arte e desenhando imagens de sua forma semelhante a um bicho com tentáculos. Pairando em um céu cheio de nuvens, seus desenhos o tornam mais tangível e concreto. Eles são de fato a evidência que permite que sua mãe veja que ele está. Ó. Aí aqui tem a imagem do Mike. Olha, o livro é assim, gente, por dentro. Bem, sabe, bem nostálgico. Vivendo não está apenas em sua cabeça. Por fim, eles também salvam vidas, servindo como uma representação visual de suas memórias do agora. O mapa dos túneis subterrâneos de Hawkins. Muitas pessoas tentam ajudar o Will. Sua mãe, Joyce, Sr. Owens, Jonathan, Bob e seus amigos, mas
não sabem como. Ninguém realmente entende o que ele está passando. Eles assumem que tem a ver com o estresse pós-traumático, ou talvez até com um histórico de doença mental de sua família. Na segunda temporada, no capítulo 3, O Girino, Bob tenta ajudar o Will, comentando sobre os próprios medos da sua infância. Ele finalmente o superou, diz ele, enfrentando-os. Embora oferecido com as intenções certas, no entanto, o conselho de Bob acaba o prejudicando ainda mais. No meio de um episódio ruim, o Will corre para fora da escola em direção ao campo, mas então ele se lembra do que Bob disse e para ele tentar ser corajoso e permanecer firme, ele grita para os monstros das sombras ir embora. Mas em vez de ceder, a criatura desce pela sua garganta, consumindo inteiramente. Quando sua mãe e seus amigos encontram, ele parecer estar em um estado de convulsão, tremendo incontrolavelmente em estado de transe. Depois disso, ele está infectado por inteiro. Um monstro como um vírus está dentro dele. Ele diz à sua mãe que tentou resistir, mas agora o sente em todos os lugares, em toda parte. Ele não vai embora. Nos episódios subsequentes, o Will se torna o hospedeiro do monstro das sombras, conectado para uma mente de colmeia. Quando o mundo invertido é incendiado, parece que ele está sendo queimado por dentro. Quando o monstro das sombras quer alguma coisa ou quer que ele faça alguma coisa, parece possível resistir. Compreensivelmente, durante a maior parte da segunda temporada, o Will não é apenas muito sensível, como descreve Lucas, ele está na beira de um colapso. Mike é o amigo que parece entender melhor isso. Outras pessoas veem o Will como uma aberração. Mike vê como especial, não diferente de Eleven. Mike acredita que o Will tem a visão verdadeira, significa que ele pode ver dimensões que as pessoas comuns não podem. Quando Mike vai checar seus amigos no capítulo 5, Dig Dug, Will confirma o mesmo, mas ele diz a Mike que não parece mais que ele apenas está no mundo invertido. É como se eu sentisse que o monstro das sombras está visse o que ele está vendo. Sentindo medo de Will, Mike sugere que talvez isso possa ser uma coisa boa. Isso significa que Will pode espionar a criatura e saber como ele fará. Se você sabe o que ele está vendo e sentindo, talvez seja assim que possamos pará-lo, diz Mike. Will continua incerto, mas Mike estabiliza a mão trêmula dele e garante que tudo ficará bem. Durante a segunda temporada, Mike permanece firme e leal ao seu amigo doente. Significativamente, mesmo quando a memória de Will começa a se deteriorar, esquecendo quem são o xerife Hopper e o Dr. Owens. Ele ainda se lembra de Mike no capítulo 8, O Devorador de Mentes. Mike lembra Will de quando eles se tornaram amigos pela primeira vez. Foi no primeiro dia do jardim de infância. Nenhum deles tinha amigos, mas então eles se encontraram perto do balanço. Se o poder de Will é a visão verdadeira, o poder de Mike é que ele pode sentir o que os outros sentem. Ele é um empático, um confortador, assim como ele ofereceu a Eleven uma casa emocional na primeira temporada. Na segunda, ele serve como uma âncora para Will. Ele ouve Will e faz com que ele se sinta compreendido e aceito para o resto da escola. Will pode ser gay, esquisito ou zumbizinho, mas para Mike, ele é o Will o sábio. Ou seja, o Mike e o Will são BFF, melhores amigos e tal. Então, melhores amigos servem para isso, né? Pra um se ajudar, entendeu? E dar conforto quando o outro mais precisa.
Então é isso, gente. É uma leitura bem rápida, entendeu? É só mais pra tá trazendo algo diferente aqui, né? A não ser HQ que eu fiz ultimamente. É mais uma leitura e conhecendo mais a série, né? Que tá nesse livro. Tem bastante coisas, entendeu? Legais aqui nesse livro aqui. Pretendo sim trazer mais leituras pra cá, né? Que contém nesse livro aqui bastante conteúdo, bastante coisa para ler, entendeu? Porque é bastante coisa. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de dar o seu curtida, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal. Muito obrigado, até a próxima.